Pronto. Então, hoje o filme foi Herói de Sangue, e na crítica que eu mandei do Inácio Araújo, ele coloca autoria, não coloca direção, tudo, mas ele coloca autoria. Aí ele coloca o Marci também como autor, porque ele também, né, foi produtor, ajudou a escrever, com certeza, né? E mas eu gostei dele colocar isso, né, e trazer para os dias de hoje, né, essa coisa do colonialismo que a França não, não consegue lidar, né? Não consegue incluir nem resolver esse passado, né? E hoje, né, com essa coisa, o Inácio fala isso, né? Com a solidariedade no meio da guerra, né? Mas hoje o mundo individualista, capitalista, perda de direitos, fala dos coletes amarelos, né? E a família ainda como aquele único elo, né, de solidariedade que existe ali, né? E no filme tão bonito, o amigo faz, o Tcherno faz a amizade com outro rapazinho e o pai acaba protegendo ele um pouco também, né? Enfim, é um filme, né, assim, forte para o domingo, né? Mas eu achei que valia. Então, seu Luiz é o primeiro. Quem quiser se inscrever, é só levantar a mão. Ah, meu pai depois. E a Celina tem um documentário sobre o Padre Jacques, que ela conheceu aqui na Baixada, e ele também se não me engano, ele também é do Senegal, né? Aí que pena que ela não está aí com a gente para falar também. Mas então vamos lá, doutor Luiz, depois meu pai. Quem quiser é só se inscrever. Bom, é meio complicado, porque você tem que opinar sobre a guerra, tem que opinar sobre a colonização francesa e a presença francesa no Senegal, e tem que opinar sobre a qualidade do filme e sobre a história que é narrada. São coisas totalmente diferentes. Sobre a guerra, eu creio que pouco pode ser dito que já não tenha sido mencionado, falado várias vezes. Eu... E a guerra, daquela época para cá, mudou muito. Mas tem um detalhe que eu ouvi falar e que eu conto aqui sobre o exército francês. Em 1870, a França invadiu a então Prússia. Não havia Alemanha, havia a Prússia na região norte ali da Europa, da Alsácia-Lorena. A França perdeu a guerra, teve que pagar uma indenização colossal, não sei de quanto, não me lembro de quanto, mas perdeu nessa ocasião também o território da Alsácia e da Lorena, que eram limítrofes com a Prússia. Aquilo passou para as mãos e para o controle político da Prússia e depois da Alemanha. O exército francês ficou muito envergonhado e resolveu se preparar para para a guerra, que outras guerras pudessem acontecer. E em 1914, o exército francês estava pronto, treinado e preparado para ganhar a guerra de 1870, não uma guerra de 45, 50 anos depois. Bom, a guerra de 1914 foi uma guerra de trincheiras, morreu muita gente e tal, coisa assim. E, em 1920, o exército francês assumiu que não estava preparado e resolveu se preparar para a guerra
para que a França não sofresse outro vexame de ser derrotada ou quase derrotada e precisar de auxílio de ingleses, americanos e outros para conseguir superar uma guerra. Em 1939, a França estava treinada, capacitada e perfeitamente apta a ganhar a guerra de 1914. Eles não perceberam que toda a técnica de guerra tinha sido mudada e que, em 1939, apesar da França ter um departamento de aeronáutica do Exército, eles não perceberam que a guerra de 39 seria basicamente uma guerra aérea. Agora, não sei como, a França tem armas atômicas, não se sabe quantas, nem como, nem onde estão, mas é fato que tem. A Rússia tem, a Ucrânia não tem. Como vai terminar esse confronto na Europa, ninguém sabe. Então, esse é o ponto de vista da guerra. Agora, só mais um detalhe: o exército francês, com todas essas dificuldades que teve, é modelo, e a organização do Exército Brasileiro é toda baseada na organização, nos códigos militares do Exército francês. Bom, por isso eu acho que os militares aqui não funcionam muito bem, nunca. Bom, isso é o detalhe da guerra. Quanto à parte da colonização do Senegal, eu creio que os franceses simplesmente fizeram o que os europeus todos fizeram em todo o mundo. Não foram nem melhores nem piores, foram colonizadores, extrapolaram muito a sua função, prejudicaram o Senegal, ganharam pouco, daí para frente já não sei mais nada. O que eu sei é que o aeroporto do Senegal, mas isso eu passei por lá quando? Foi em 1989. Naquela ocasião, o aeroporto do Senegal tinha sido projetado por um arquiteto francês, mas não tinha tido nenhuma manutenção. Era uma porcaria única, muito sujo, muito desorganizado. Agora, num prédio muito bonito, mas muito estragado pelo mau uso e pela má conservação. Herança francesa no Senegal. Beleza. Obrigada. Agora, o filme em si, ele retrata exatamente essas coisas e as dificuldades das famílias, dos soldados, da guerra de 1914, né? E pronto. Pouca coisa a acrescentar. Pode ser que o senhor Nelson queira dizer alguma coisa mais sobre o filme ou alguma coisa que... Vamos ver. E tem a Vera também, que já levantou a mão e que quer dizer qualquer coisa. Beleza, obrigada, doutor Luiz. Então, eu inscrevi o meu pai, a Vera, quem quiser, só levantar a mão. Posso falar? Bom, eu gostei do filme. Achei o filme muito bonito, lindo. Uma relação de pai e filho muito interessante, né?
num contexto rural e depois num contexto, né, de guerra. Muito bacana essas variações, essas diferenças, né? É interessante a França ter requisitado negros para formar um batalhão. A Guerra Civil Americana também usou essa estratégia. Inclusive tem um filme, né? Um batalhão só de negros para combater os racistas do Sul americano, né? Então eram tropas do governo central, né? Contra os rebeldes do Sul. Também uma estratégia de provocação. Os franceses foram os piores dos europeus na colonização da África, do Oriente e da Ásia. Eles demoraram para largar o osso, foram os mais resistentes, né? Os outros países foram mais inteligentes, né? E entregaram suas colônias de maneiras mais, né? Argélia, na África, uma colonização também francesa, foi a que mais sofreu a repressão francesa. Os franceses são ótimos no vinho, na música, no cinema, mas se tratando de colonização, é o capeta, é o Lúcifer, né? Que mais? Então, essa estratégia de batalhões de negros para defender a França, né? Eu entendi que esse batalhão, né, foi em território francês porque tinha um cenário de pessoas brancas. Então, eles estavam em território francês, né? Muito bem. A questão também da Ásia e da África, do Oriente, né? A França também foi muito, vamos dizer assim, resistente em libertar, em se afastar das suas colônias ou ex-colônias. A Guerra da Indochina, que também foi levado a um filme com Catherine Deneuve, é um filme interessante que vale a pena ver, né? Mistura a questão psicológica com questão política e questão da guerra, né? Ho Chi Minh já brigava contra os japoneses na Segunda Guerra e ele consegue libertar o Vietnã e mais os países vizinhos. A França não aceita isso, né? Depois que acabar a Segunda Guerra, a França vai lá, intervém, invade, né? Não consegue vencer os vietnamitas. Aí chama os americanos, que também não conseguem vencer os vietnamitas. Esse povo é o cão, né? Enfrentou o capeta, né? Os capetas da Europa e os capetas da América. Então, a guerra é uma surpresa. Nada é certo quando você declara guerra, né? A guerra é o fim da humanidade. A guerra é destruição, realmente, né? Nesse filme mostra a destruição de uma relação muito bonita entre pai e filho, né? Ela destrói, né? E destrói muito mais, né? Destrói outras coisas também, né? O filme mostra essas coisas, às vezes, não com essa intenção, não sei, há várias intenções do diretor no filme, né? Mas eu entendi que é uma intenção de crítica, né? Todo o exército tem sua casa grande e senzala. Os oficiais vivem na casa grande e os sargentos, cabos e soldados vivem na senzala e fazem um serviço sujo, o serviço porco, o serviço mais ordinário que tem que ser feito. Lavar banheiro, lavar panela, fazer comida, manter a limpeza, capinar, né? Esse quem faz, os moradores da senzala. E os moradores da casa grande se entupindo de álcool, uísque, né? Carne de primeira e etc., nos grandes restaurantes super equipados das Forças Armadas. Isso é no mundo inteiro. Na Europa, nos Estados Unidos, na casa do cão, tudo é igual. Casa grande e senzala, né? Não é porque vestiu farda melhorou, não. Só confirma e consolida as diferenças humanas, ou as diferenças sociais, ou as diferenças raciais. Ok, chega. Tá, tá ótimo. Não, pai, mas também, né, você vê que ele coloca isso, né, na fala lá do capitão e depois do filho dele, né, mexer com o orgulho, né, dos jovens,
né, com a coisa de pertencimento, né, e de todo o imaginário eles vão criando, né, nessa coisa, e aí, tipo, eles ficam ludibriados, né, de ter um reconhecimento, né? Então é uma coisa muito cruel, né? Porque É. é, além de fazer a lavagem cerebral, né, como o pai falou, né, no filho, né, para ele aceitar aquela missão suicida, né, vem todo um orgulho de pertencimento. Aí ele chega lá depois na tribo dele, né, na terra dele, com aquela fala linda, né, o som do pai dele falando: eu estou no vento, eu estou na água, estou no seu sangue. Mas ele fala para a irmãzinha: você me reconhece? E a gente não vê o rosto dela, né? Que ela já está mais velha, tudo, né? Você me reconhece? Que isso também é uma coisa, né? Tem ver outros filmes, eu acho que o Benjamin também fala disso, né? De voltar da guerra, né? Dos jovens voltarem da guerra pobres de experiência, né? Que eles não têm o que falar diante de tanto horror, né? Que eles não conseguem mais contar as histórias, né? Enfim, sobreviveu, né? Aí então o filme tem essas concentrados, né? De outros filmes, de outras histórias também, né? É muito bonito mesmo, Sim, né? sim. Ok. Beleza, obrigada, pai. Então, Não, obrigado. Vera, quem quiser, pode levantar a mão. Eu gostei muito do filme, adorei, realmente. É inédito, né? Eu acho que nunca foi feito um filme que mostrasse essa participação dos soldados negros na Primeira Guerra, né? Que lutaram pela França, a pátria, como aquele general dizia, que não era a pátria dele, não tinha nada a ver com eles. A França em si, né? Os franceses eram invasores, e agora, e são xenófobos, ainda por cima, né? Agora ficam lá com todo aquele discurso de não querer aceitar os imigrantes, que não sei o quê. E é isso, eles não têm esse direito. Eles não têm esse direito. Eles perderam o direito quando eles fizeram o que fizeram na África, né? Assim como outros países, né? Mas eles são bastante xenófobos, enquanto que até acho que a própria Inglaterra é menos, essa impressão. Os franceses têm muito esse discurso de estão sendo invadidos, porque Londres virou realmente uma Babylon City e é assumida, não? Tem indiano para todo lado lá, negro, de tudo. E eu acho que os ingleses, com aquela fleuma deles, eles assimilam isso melhor. Tem que ter preconceito, mas eles assimilam melhor. E os franceses têm toda essa loucura que é até hoje lá, esses partidos de extrema-direita, imigrantes. Então, claro, tem as questões, né, do trabalho, mas eles não têm esse direito, eles perderam esse direito porque eles fizeram o que fizeram. E você vê, né, eles invadiram as aldeias, levaram as pessoas à força para lutar, né, numa guerra que não tinha o menor sentido para eles. Então, assim, eu gostei muito do filme, ele realmente mostra bem isso, né? E queria agradecer ao doutor Luiz, porque outro dia eu estava aqui com a Clarice tentando saber essa questão da Alsácia-Lorena, a gente queria saber mais, eu não tinha bem essas datas, né? Porque quem começou essa encrenca realmente foi a França, em última instância, né? Que resolveu invadir a Prússia. Eu acho que, não sei se foi dessa guerra aí, eu me lembro que eu estudei, mas já faz muito tempo, do Bismarck, né? Que ele teria, com a derrota dos franceses, eles teriam humilhado a França realmente, né? Fizeram, não sei, em Paris, uma coroação de algum do sei, do imperador, do rei, em Paris, fizeram uma humilhação assim terrível para os franceses. Então, também, né? Aí tem os desdobramentos, e aí, então, na Primeira Guerra, eles tinham essa raiva dos alemães. Os alemães eram temidos, né? Por causa da força do seu exército mesmo, né? Então, gostei que ele falou disso, que é isso, né?
as coisas têm suas origens, suas raízes. Mas gostei muito, porque é uma menção ao soldado desconhecido, e o soldado desconhecido era negro, né? Vamos lá, era francês, Bem era lembrado. africano, né? É isso, queria agradecer, foi muito bom. Gostei muito. Ah, beleza. Obrigada, Vera, é verdade. Áquila, depois meu pai, de novo, depois Marta. Boa noite. Eu estava pensando sobre a questão. O filme chama Déplacement. Como é o nome do filme em francês? É o nome do regimento, né? Que era. Não tem na crítica que eu mandei, mas tem em outra. Sei. Eu 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 inventei vou um nome. procurar aqui. Eu inventei um título que não é. É Mas eu acho que. Heróis de Sangue, né? O nome do É, filme em Em português, né? português. é. Porque a questão do recruta, né? O recruta, em geral, ele é na marra, sempre. Quer dizer, o recruta ou está por dificuldade, como agora nos Estados Unidos, por dificuldade financeira muito grave, né? Quer dizer, então, hoje em dia, filhos de imigrantes que são recrutados, se inscrevem porque eles são voluntários no Exército, ou eles são mercenários, né? Então, nunca é voluntário. E o Paulo Francis, uma vez eu vi um texto, na época da Guerra do Vietnã, ele falando assim, ah, uma bomba caiu numa cidade e matou tantos inocentes. Aí ele fala, e esses soldados que estão nessa guerra, que foram à marra, obrigados para essa guerra, também são inocentes, inocentes de mente lavada, né? Ah, Ah, e depois outra conversa que eu tive hoje com a minha prima Lili, que migrou para o Canadá e está morando lá há 16 anos, que ela perguntei, você vem ao Brasil ano que vem? Ela falou, quando eu volto para o Brasil, não é como se eu voltasse para um país, é como se eu atravessasse um portal. Não é a mesma coisa. Quer dizer, eu chego, as pessoas estão mais velhas, os problemas são outros. Então, quando eu volto para o Brasil, nunca é o mesmo Brasil. E imagina a situação desses rapazes voltando para essa aldeia, né? Quer dizer, como é a vida deles? Como é? Será que eles vão querer também desfrutar de hierarquia? Como é que vai ser? Então, o filme coloca essas questões que ficam abertas, né? É isso. Obrigado, é, William. poxa. Legal, obrigada, Áquila. Tirelers, né? O nome, não sei, em francês. A Marta aqui está falando desígnios fuzileiros da Infantaria Colonial Francesa. Isso. Obrigada. Né? Pai, você quer complementar alguma coisa? Depois é a Marta. Quem Quero. quiser. Sim. Ainda mais agora com essa informação da Marta, que o fardamento do pessoal do exército francês sempre está parecendo uma âncora. Vocês lembram disso? E Eu âncora, prestei atenção nisso, não soube explicar por quê. então, a âncora é um símbolo da marinha, não é da infantaria. Pois é, Começa por aí. tinha E notado isso. o Luiz e a Vera lembraram coisas interessantes. O Luiz fez puxou lá uma coisa muito antiga, né? De 1870. Essa época realmente houve em Paris, né? A Comuna de Paris, né? Vários meses, uns 6 ou 9 meses, que a Comuna de Paris começou a mandar quase na França toda. Era um grupo realmente anárquico, né? E o império e a nobreza, o que existia naquela época, na elite francesa, preferia o Lúcifer do que a Comuna de Paris. Graças aos prussianos, né, que também acabam invadindo a França,
né, consegue dar força para o que existia do exército francês para liquidar com a Comuna Francesa. Porque eles eram guerrilheiros, eles eram trabalhadores, eram tudo, né, que estavam envolvidos nessa tentativa de transformação política da França. Ia ser a maior transformação, talvez até maior do que da Rússia em 1917. Né? Essa é uma característica, né? E a França e a Alemanha têm, então, como o Luiz lembrou, né, uma história de ranço, de rancor, de frustrações. Depois dessa guerra veio o Tratado de Versalhes, né, que os franceses ajudam a estabelecer, né, a morte econômica e cultural da Alemanha. Os nazistas se vingam disso na Segunda Guerra, né, exatamente e fazem a Alemanha, né, subir no mesmo vagão de trem que foi assinado o Tratado de Versalhes no final da Primeira Guerra Mundial. Dá o troco para a França. Está lembrado, Luizão? Dessas cenas, esse texto, tudo, né? Então, quer dizer, sempre tem um bate e volta, né, entre França e Alemanha. Né? Então, vamos esperar né, que mais uns 2 milênios, né, não aconteça mais nada entre esses dois povos, né? Tá certo? Então, as lembranças. Obrigado. Obrigada, pai. Valeu. Marta? Sem som. Tô sem som. Boa noite, gente. Eu entrei atrasada, mas entrei justo na hora que o filme estava começando, aí deu tempo de ver. E eu gostei muito do filme também, gostei bastante, gosto muito desse ator, o Marcy, já vi ele em outras ocasiões, né? E acho que o filme é muito bem feito. E agora, para mim, eu não entendo muito nada de guerra, aliás, não faço a menor questão de entender também. O máximo que eu entendo é que meu pai foi à guerra e também não falava sobre ela, né? Isso é mais ou menos uma coisa comum. As pessoas que foram à guerra, de um modo geral, não falam sobre elas. Inclusive, aquele diretor que dirigiu o Estrada 47, ele fez o filme também, e numa entrevista ele dizia que o pai não falava sobre a guerra também, né? E ele fez um filme sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra, onde o pai atuou, mas que o pai também não falava. Para tirar as coisas do pai era difícil. Meu pai só falava da ocupação. Como ele gostava de ópera, ele só contava para a gente das óperas que ele tinha assistido naquele teatro lá durante aquele ano de ocupação, mas sobre a guerra ele nunca falou nada. Mas, enfim, eu achei que o filme, embora tenha todo esse valor que a Vera falou, eu acho que isso é importante, de falar sobre a participação, né, dessas pessoas que foram arrastadas para a guerra, que não tinham nada a ver com a história, que é mais um ato de colonialismo, né? Se é para botar para morrer, a gente bota quem já não conta, né? A gente já tomou conta e a gente bota eles para morrerem, né? Não vai botar os filhos das pessoas que contam, né? Na verdade. Mas eu achei que o filme, ele quase mais, para mim, é sobre o rito de passagem da adolescência, do menino para o homem, do que sobre a guerra, porque eu acho que ele fica muito ali naquela relação pai e filho, e acho que aquela sedução, né, de repente ser superior ao pai, né, ter uma posição de superioridade em relação ao pai, além de toda a sedução, de ser cabo, de ser sargento, de não sei o quê, eu acho que tem um pouco dessa fantasia, né, que eu acho que é meio comum em tudo que a gente vê. O povo que foi para o Vietnã, nos Estados Unidos, e que até uns anos atrás entrava em escola matando todo mundo aí, que são os veteranos daquela maluquice sem sentido, que foi aquela guerra do Vietnã. É isso, os caras são jovens, você está num momento da vida que você acha que nada vai acontecer com você, pode acontecer com qualquer um, mas com você não vai acontecer, você não vai morrer, porque você é o poderoso, né? Cheio de testosterona e tal. Então, eu vi um pouco isso nesse filme, né? Aquela tentativa do pai proteger, que é uma coisa bonita, meio desesperadora, né? Acho que a gente, mesmo como mãe, se coloca naquela situação, assim, pensando ali, né? Eu que tenho 2 filhos homens, é uma coisa desesperadora, exasperadora. Então ele ficava igual um louco, né? Igual um pai no parquinho, tirando o menino do escorrega, tirando o balanço, cuidado, o menino bateu, né? Meio uma coisa assim,
maluca. Aí ele grita o nome do filho no meio da trincheira, é uma coisa louca, coloca todo mundo em risco. E acho que o garoto começa também a... E aí tem aquele momento que ele diz, agora não depende mais de você, né? E no final das contas, em última instância, ou mais cedo ou mais tarde, será assim, não depende mais da gente, embora a gente queira sempre ter a ilusão de que a gente vai dar um suporte, que a gente é uma referência, mas é isso, os filhos crescem, né? Agora, ali naquele caso, crescer no meio da guerra realmente é uma coisa muito desesperadora, né? Mas eu achei o filme muito bonito e achei interessante também trazer essa questão, né? E essa coisa que a Vera levantou sobre essas pessoas, né? Que foram arrastadas para a guerra, né? Que não estavam lutando nem por uma coisa delas, né? E eu acho que na guerra, eu não sei, em qualquer guerra, eu acho que só tem um tipo de vencedor, que é quem vende arma. Eu acho que só eles vencem, mais ninguém. Nossa, é verdade. É mesmo. Pessoal, boa noite, queridos. Boa noite. Boa noite, Boa noite, Átila. Obrigado, Lília. Tchau. Boa noite. Obrigada. Meus amigos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Nós nos veremos semana que vem. Boa Valeu. noite, doutor Luiz. Boa noite, Luísa. Silvia, Grácia, querem falar? Não, adorei o filme e achei tudo isso que foi falado exatamente. É uma fantástica crítica ao sentido da guerra mesmo, né? E a dominação, né? Então, era dominação pela guerra, dominação pela colonização. Então, e não tem salvação para a humanidade dentro desse jeito. Então, enfim, ou a gente se respeita e vive bem, ou a gente acha que vale a pena dominar o outro. E aí não tem uma grande ilusão e que faz muito mal. E cada vez mais, né? É isso, cada vez mais é o núcleo que está por trás das guerras, e cada vez mais o mundo entrando em guerra é uma ameaça de extermínio total, né? Então, tinha que ter juízo. Mas ele bota muito bem a família, a produção, a dominação de diversos... Eu achei assim muito bem, muito calmamente, profundamente mostrando. Claramente. E as estratégias até de enaltecer, de puxar, de atrair, né, o filho lá, o rapaz, com essa... Enfim, tudo. Achei muito bom. Muito forte também. Não dava para desgrudar, né? Exatamente. Obrigada, Silvia. Grácia, Vera, quem é a primeira? Não. A Graça já tinha levantado a mão. Eu tinha escrito ela antes de você levantar a mão. Aí, mas vocês decidem. Na verdade, é só para dar uma boa noite a vocês. Eu adorei o filme e gosto demais do trabalho e das expressões de Omar Sy. E realmente é complicado. Guerra realmente... E ver, né? A gente está em 2023 e assistindo e vivendo isso, né? Então, é complicado, né? Essa coisa do ser humano é muito complicado. Mas o filme mexe com a gente, é muito terno, é bonito, né? E muito lindo mesmo. Obrigada, Lília. Obrigada, Daqui a pouquinho eu vou estar Grácia. aí, né? Isso, gente, dia 5, dia 6, a gente vai fazer uma sessão presencial com a Grácia aqui no Cineclube. Ela vai vir da Bahia visitar a gente aqui. É capaz do Gabriel Verdade. Vai ser presencial e online. Não, se o Gabriel estiver aqui, a gente vai lá, todo mundo.
Não é? Ah, Beleza. beleza. Obrigada, Grácia. Que agradeço. Queria falar uma coisinha só. Eu gostei muito do que a Marta levantou, que realmente, na hora, não me toquei, mas que é o que passa realmente o filme, né? Você tinha aquele pai africano que gruda no filho, que ele via, ele era um cara religioso, né? Muçulmano, convicto, e ele gruda no filho, porque o filho era a perpetuação dele, né? Então, ele não estava se importando tanto com ele mesmo, né? A própria vida, enquanto que os franceses, a estratégia era justamente pegar os jovens, estavam nem aí, né? Então, o pai faz de tudo realmente para proteger aquele filho, que seria a perpetuação dele, né? E ele consegue dar vida, ele não desiste. Naquele momento que ele podia fugir, né? Depois até viu que os caras foram enforcados, mas naquele momento ele deu dinheiro para levar o filho, né? E ele volta, você fala, caramba, o cara voltou, né? Proteger o filho, e ele consegue. Então, ele ganha a guerra dele, porque ele consegue proteger o filho, né? Enquanto aquele outro pai, aquele general, né, também é uma outra relação pai-filho, né? E ele fala, ele coloca assim, né? Ali, é um pai que não está nem aí para o filho, sabe, que acha que o filho não era capaz, que desfazia daquele filho. E por isso o filho foi até o fim e morreu para ser herói, para o pai reconhecer ele, né? Para ter reconhecimento do pai. Então, assim, é bacana, ele coloca o civilizado francês, arrogante, não estava nem aí para a morte do filho, né? Enquanto que o africano, o bárbaro, o selvagem, luta pelo filho até, né? Isso é bacana mesmo. Marca É legal, Vera, é verdade. Porque é isso, né? Uma mensagem também de solidariedade, assim, né? Parece que tem um. Eu fui procurar, né, pelo nome em inglês para poder baixar o filme, e em inglês é Father e Son, né? É, mas aí tem outros dois filmes, tem um árabe, acho que da década de 90, e tem um americano de 53 com a mesma história, né? De pai e filho na história. guerra. E aí eu também queria comentar uma coisa que uma vez eu estava no aeroporto em Atlanta e lá tinha um aquário para poder fumar, né? Então você não precisava sair do aeroporto para ir lá fora fumar enquanto pegava a conexão, né? E Atlanta é lindo, assim, foi outono, então as árvores verde, vermelha, laranja, amarelo, assim, a paisagem linda, né? Assim, de cima. E aí eu desço lá, eu ia ficar umas 3 horas lá e fui fumar e vi um garoto enorme, gigante, com uma roupa bege, né? E ele assim, tipo, rosa, né? O garoto. E ele lá fumando, aí eu pedi isqueiro para ele. E aí eu tive uma dó tão grande dele, aquele garoto que enfim, né, soldado, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, ele está indo embora para a guerra e vai morrer. Eu vou conversar com ele, né? Vou aqui, enfim. E aí fiquei perguntando para ele onde ele ia pro Iraque, e aí ele falando que o dinheiro era para ajudar aqui na cidade dele, não tem emprego, tudo. Assim, a coisa clássica, né, de jovem, assim. E aí eu falando, eu estou indo visitar meu namorado, né, não sei o quê, mas eu moro no Brasil, eu gosto do Brasil, eu não quero vir para cá, não. Né? Ele falou, não, quando eu voltar da guerra eu vou poder comprar uma casa e lá. Sabe, assim, todo iludido, e eu achando, meu Deus, eu talvez seja a última pessoa que ele fala aqui no país dele, né? Eu fiquei, assim, desolada. E o garoto tinha 17, eu tinha 26, por aí.
Eu fiquei morrendo de dó dele, assim, sabe? De tipo 17, mas e ele era para amedrontar os outros, né? Mas ele era um garoto. E aí é mais ou menos isso que o Atila falou, né? São os dois lados, né? De alienação, né? E de inocentes, né? Morrendo pela causa dos outros, né? Eu tenho uma história interessante, real, né? Na minha família mesmo. E a minha irmã, né? A cunhada dela, a irmã do marido dela, é uma pessoa assim que trabalhou no Itamaraty a vida inteira, o marido trabalhava na Unesco, eles viveram na França e depois foram para os Estados Unidos, mas super assim, antenados politicamente, pacifistas, intelectuais, esquerdistas. Aí, 2 filhos morando nos Estados Unidos. Aí depois ela voltou para a Europa. Os filhos resolveram ficar nos Estados Unidos, já eram grandes, que vieram lá. Aí um belo dia, ela descobriu, o garoto não falou nada para ela. E o filho mais novo tinha se alistado para ir ao Iraque. Tinha se alistado para ir ao Iraque. Assim, eles não eram pobres, não eram, mas eram chicanos, né? Para os padrões americanos, eles eram chicanos, eles eram sul-americanos, né? Então, ele alegava isso, não, vou ganhar um dinheiro, vou ser reconhecida aqui, não sei o quê, quando nem precisava disso, assim, em termos financeiros, né? Mas ele fez questão de ir, ela ficou sofrendo, feito uma desgraçada, ela e o marido, rezando e fazendo promessas, eles nem eram religiosos, fizeram promessas, fizeram tudo. O garoto voltou, e ele está no exército até hoje. Mas é assim, totalmente, imagina assim, eu descobri que meu filho foi para a guerra do Iraque, não dá para acreditar uma coisa dessa, né? É um trauma, assim, para sempre, né? E essa coisa, como eles atraem os jovens mesmo, com essa coisa de reconhecimento, um bom salário, quando voltar, né? Mas ele podia não ter voltado, né? Mas voltou. Mas, enfim, é assim, a história é essa. Que Porque, como a doideira. Marta falou, os jovens acham que não vão morrer de jeito nenhum, imagina. É, exatamente. Eu Silvia? acho que, então, eu acho que a coisa muito clara, o pai tem, de que aquilo que eles estavam fazendo não tinha nada a ver. É, Aquela guerra não era a guerra deles, eles foram laçados à força, e aquilo ele tinha que fazer qualquer coisa para sair daquilo, que a obrigação deles era a família, era estar lá e fazer alguma coisa de construtivo. Que aquilo, enfim, então ele não se deixava enrolar, né? E o filho teve Entusiasmo, né? esse entusiasmo que foi gerado por ele eventualmente ter um poder, ser considerado, né? Então ele é, né, mostrado que ele pode ser um cabo, coisa e tal. Então ele começa a se enrolar. Mas o pai nunca perde essa. O tempo todo ele está lá, seja como for, pagando, fazendo como for, ele quer. Não faz sentido nenhum aquilo. Ele tem que ir embora e levar o filho, porque não, aquilo não faz sentido nenhum. E ele tem razão. E a gente se envolve, né, um pouco com a guerra, o que vai dar, o que vai dar, ele não se envolve. Eu acho muito bem feito nesse sentido o filme, né? E essa coisa que tem o adolescente, né, o jovem, né, com 15 a 18, a 20 anos, dele ter esse instinto de formar gangue, instinto de defesa, duas coisas muito fortes, provedor e defensor. Então, são coisas que estão DNA, principalmente para os meninos, né? Então, é isso que o pessoal pega e envolve, enrola para ser serviçal da indústria da guerra. Então, é um absurdo, mas eles sabem fazer isso, né? Eu acho o filme muito... Gostei muito. Obrigada, Silvia. Marta,
Eu queria falar só uma coisa que a Silvia falou, que eu achei interessante, que é essa coisa do pai não se envolver em momento nenhum, porque quando começou assim, eu precisei, eu tinha chegado da rua, precisei pegar um negócio, e eu me afastei, eu perdi um pouco o contexto. Então, no início, né? E aí, depois que a história vai desenrolando, aí você vai entendendo e tal, mas ficaram alguns buracos. E aí você, sem querer, quando você está vendo um filme de guerra com o nome Herói de Sangue, você acha que vai ter um ato de heroísmo, que o cara vai se envolver, que o cara vai abraçar aquela causa, porque eu não estava entendendo muito bem o que era, depois eu fui entendendo. E realmente isso não acontece, que normalmente nos filmes de guerra tem um momento que o cara abraça a causa, mesmo o cara que não estava abraçando, ele abraça a causa e vai, né? E ele se nega o tempo todo. Isso é muito interessante. Ele tem uma visão muito clara de que aquilo ali não diz respeito a eles, que eles têm que voltar lá para o canto deles, fazer as coisas deles, cuidar da vida deles, que aquela guerra não é deles, né? É muito interessante. E uma outra coisa que a Silvia falou na outra fala dela, que me lembrou um outro filme que eu gosto muito, não sei se você já passou no Cineclube, todo mundo já deve ter visto, que é muito antigo, que é A Grande Ilusão, do Renoir, que é um filme de guerra, mas que é belíssimo, de 1937, que é maravilhoso. Tem um que não é A Grande Ilusão que fala da Primeira Guerra, é o. Ai, é o outro dele. A gente viu aqui junto com o Joyeux Noël, que também é uma. É um outro, sem ser A Grande Ilusão. Quer ver? Que também é a Primeira Guerra e que as amizades são feitas pelos trabalhos. As pessoas se identificam pela profissão e não pela cidadania, né? Pela pátria, né? Então, o francês não fica amigo do francês. O padeiro francês vai ficar amigo do padeiro de outro país, não do. E aí é isso que ele coloca, né? Que tem o Jogabã e aquele outro ator, mas ele coloca que a guerra foi de cavalheiros, né? Mas, ou seja, de uma covardia, né? Mas que as amizades eram feitas e o reconhecimento, né? Era feito pelos trabalhadores, né? Como é que é o nome mesmo? Esse eu não vi. Esse eu não vi, não. Eu vi A Grande Ilusão e A Grande Ilusão é o outro, quer ver? Não, quer ver? Jean Renoir. É o que o cara consegue escapar, né? Isso, que aí é o Jean Gabin e o amigo dele é judeu e que ele fala, eles se xingam, né? No final. Esse filme maravilhoso. É lindo. Pô, cadê? Não estou achando. Não é A Grande Ilusão. Gente, eu vou ter que. Não, é A Grande Ilusão mesmo. A regra do jogo que eu estava confundindo. Você está certa, Marta, é A Grande Ilusão. Desculpa. Tem até a ver, né? Que é a grande ilusão mesmo da guerra, né? Desculpa, a Marta estava certa. Porque o outro, a regra do jogo, né? Tem um cara lá que falam que até é inspirado no Santos Dumont, né? Que ele tem lá um Zeppelin e tudo, e ele Muito fica interessante produzindo também. as geringonças, né? Isso mesmo. É lindo A Grande Ilusão, Gente, a ó, gente já viu. vou ter que sair, Então tá vou bom. ter que sair, tá? Tá Silvia, bom. beijo. Alguém mais Também quer falar tem. alguma coisa? Só para Graça. Aqui, Graça. O quê, pai? Para Graça não esquecer. O cobertor, exatamente, graças. Aqui é muito frio Está esnobando o ano roupa aí. inteiro. Renda de alceia aí, ó. Boa noite a todas. Boa Valeu. noite. Um beijo, Boa filha. noite, gente. Boa Boa semana. Beijão, paizão. Falou. Grácia, Marta, Vera. Beijão, Guará. Boa noite, boa noite. Boa noite. Hoje tinha uma galera aqui, duas amigas que estão aqui fazendo Panchacava, viram o filme também, gostaram. Beleza. Um beijo.